A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a continuação daquele vídeo sobre a divindade de Jesus que nós tínhamos gravado e eu tive que cortar. Bom, e aí acabou só ficando a primeira parte, agora é só essa aqui é a segunda parte. Se o nosso Pai Celestial nos abençoar. Então, vamos lá. Estamos aqui com João 10:30, Yohanan no texto hebraico. Este é o nome de João em hebraico, Yohanan. Então, vamos estudar a palavra do Senhor. Lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá? Várias razões por conta disso. Esse vídeo não é para explicar isso, tá? Eu já fiz um artigo falando sobre isso. Se nosso Pai Celestial nos lembrar, eu coloco aqui na descrição, tá? Mas foi escrito em grego, ok? Vamos lá, vamos analisar João 10:30 referente à divindade de Jesus, do nosso Messias. Então vamos lá. De acordo com o grego, ego kai ho pater hen esmen. Então, o que eu posso ter aqui? Primeiro ponto, eu gostaria de destacar esse men, ok? Mi, epsilon e ni. Isso aqui é a terminação da voz, a primeira pessoa do singular. Então seria o nós, tá? Nós. E esse aqui é do verbo ser, tá? Então eu tenho nós somos. Isso aqui é somos, ok? Segundo ponto, eu tenho aqui um pronome, ok? Isso aqui significa eu, isso aqui é uma conjunção aditiva, isso é um artigo, isso aqui é um substantivo, e isso aqui é um numeral. No grego nós temos numerais cardinais e numerais ordinais. Quais são as diferenças? Numerais ordinais de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Cardinais, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um numeral cardinal. Okay? Então eu tenho um verbo ser, isso aqui é o verbo ser, estar, existir, na pessoa, na primeira pessoa do singular, do plural, melhor dizendo, perdão, primeira pessoa do plural, que é o nós, ok? Então nós somos, ok? É o verbo ser e existir. O número 1, então ok. Então eu, a conjunção aqui, e o Pai, somos, certo? O texto ele é bem curto e bem objetivo, em unidade, ok? Mas aqui em unidade, em número, tá? Porque isso aqui é um número cardinal, o número 1. Agora é interessante por quê? Porque essa conjunção cai, ela me mostra, ela é uma conjunção aditiva, então ela vai me mostrar uma separação. Então ela vai me mostrar ego, que significa eu, kai, que significa e, ela é uma conjunção de aditiva, então de adição, eu mais, tá? Ela vai pôr mais informações, mais o Pai. Então ele vai mostrar que Jesus mais o Pai, ou seja, mostrando pessoas distintas entre si, somos. Então ele vai pôr 2. Então vamos lá, ele coloca aqui 2 sendo 1, tá? 2 sendo 1. Eu já vou explicar isso melhor quando a gente chegar aqui embaixo em João 17:11, se o nosso Pai Celestial permitir. Mas o texto é bem claro, 2 existindo em 1, tá? Aí é claro, é um em propósito, eu vou explicar isso aqui embaixo, ok? João 17:11. Agora a gente vai descer aqui. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, do apóstolo Shaul, apóstolo Paulo. Reharis, tu kirio, Jesu Christu, kai re agapito, teu kai re koinonia, tu hagio pneumatos, metapanton rimon, amém. Então vamos analisar. Então eu tenho aqui 3 substantivos, os 3 femininos.
Ah, como é que você sabe que é um substantivo feminino? Bem, os três têm um artigo feminino que precede. Então, são femininos, tá? Então eu tenho o substantivo haris, que é graça, o substantivo koinonia, que é comunhão, e o substantivo amor, que é agape, ok? Então eu tenho substantivos femininos. E estão todos no singular, ok, mas vamos lá. Eu tenho assim, a graça, olha o artigo aqui, a terminação do caso genitivo, tá? A graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui, olha, a conjunção cai, que me mostra uma oração composta, tá? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e, mais uma conjunção, a comunhão do, mais um, tá? 3 artigos para... Vamos lá. Então, vamos de novo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do... Aqui eu tenho do Espírito Santo com todos vocês. Amém. Então, olha que interessante, meu irmão. Meus irmãos, que nós temos aqui. Nós temos para cada substantivo. Eu tenho para o substantivo Kyrios, que aqui está no seu caso, no caso genitivo, perdão, um substantivo. Aqui no substantivo Theos, que está no caso genitivo, também tem. E para o pneumatos, que também é um substantivo, só que ele é um substantivo neutro. Só que agora ele está no caso genitivo. Tá? Então eu tenho 3 artigos para cada um. Então eu tenho um artigo para o Senhor, Kyrio, um artigo para Deus. Aqui eu tenho Kyrio, que vem de Kyrios, que significa Senhor. Eu tenho um artigo aqui. Eu tenho um artigo antes de Theos e outro artigo antes de Espírito Santo. Então eu tenho sim, para cada um deles, um artigo mostrando serem pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Agora, se fosse como o unicismo insiste em dizer, você teria que tirar, tá? Todos esses artigos deveriam sair. Inclusive, essa conjunção cai aqui jamais deveria existir num texto unicista. Vamos descer. Agora a gente vai mexer com uma gramática um pouco não tão avançada, mas agora a situação vai ficar séria. 1 João 5,20, agora a situação fica séria. Então vamos lá. Oidamen, a terminação aqui da primeira pessoa do plural. Oidamen de hot huyos. Tu teu heke kai dedoken himin dianoian hina gnoskumen. A terminação aqui, ó, também do nós. Ton alitinon kai esmen, aí ó, novamente aqui a terminação, tá vendo? Ento alitino, ento huyo autu Jesu Christo, hutos estin ho alitinos, theos kai zoe aionios. Então eu tenho aqui tal texto, muito importante. Então eu tenho verbo saber na primeira pessoa do plural. Nós sabemos. Esse aqui, tá? Ele vem na frente da palavra, mas na tradução ele vem antes. Então, e sabemos, ok? Que aqui é uma conjunção, um artigo e um substantivo. Então vamos lá. E sabemos que o Filho de Deus, ok? Pera aí, irmãos. Vamos lá. E sabemos que o Filho de Deus, esse verbo aqui, reke, ele é um verbo, ok? Muito importante. Então, e sabemos que o Filho de Deus é vindo e deu a nós entendimento para que conheçamos o verdadeiro. Tá? Aí aqui eu tenho uma manchinha que me mostra uma pausa no texto. Os irmãos estão acompanhando até aí? Então vamos de novo.
A gente já vai entrar, a gente só está traduzindo, ok? Vamos lá. A nossa preocupação é a gente descobrir a última sentença da frase. Vamos lá. Eu não falei, mas esse verbo que está aqui, ele é um verbo presente, tá? É vindo. Filho de Deus é vindo. E deu a nós entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, no Filho dele, Jesus Cristo. Aí ele vai falar, rutos, um pronome demonstrativo. Este é o aletinos theos, o verdadeiro Deus, aqui como uma qualidade, não é? Porque aqui ele me pega um adjetivo com um substantivo. Verdadeiro Deus e a vida eterna. É bem verdade que isso aqui é um substantivo, tá? E esse aqui é um adjetivo. Então eu tenho qual é a qualidade da vida eterna, qual é a qualidade do theos verdadeiro. Então, ok, mas vamos lá. O que eu gostaria de mostrar é a última palavra, a última sentença. Hutos estin ho aletinos theos karezoe aionios. Então eu tenho, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas que verdadeiro Deus e a vida eterna é este? Vamos lá? Vamos dar uma estudada. Então vamos começar aqui. E estamos, presta atenção no caso dativo. Essa preposição pede o caso dativo. E estamos no verdadeiro. Olha aqui a terminação aqui do caso dativo. No, aqui olha, mais uma. Mas presta atenção como que a gramática mudou. Caso genitivo, dativo. Isso aqui é muito diferente. Eu tenho Yesu Christu aqui. E se eu subir lá em cima, eu tenho Yesu... Yesu Christo. Aqui é Yesu Christu. Tá vendo aqui? Essa parte aqui. Olha aqui, irmãos. Por quê? Porque nos escritos da Bíblia é sempre grafado com o caso genitivo. Aqui embaixo eu tenho uma coisa muito importante. Por que a gramática mudou? Porque, olha isso, como que a palavra do Senhor é maravilhosa. Porque esse está aqui no caso dativo, porque esse aqui está combinando com a preposição daqui, que também está combinando com esse. Por quê? Porque Yesu está no caso genitivo para combinar com o tu. Christo está no caso dativo para combinar com a preposição daqui e para fazer também alusão em que ele está dizendo ao filho, que Ruiô é filho, este filho, só que também está fazendo alusão a Aletino. Então aqui, toda essa gramática posta aqui está dizendo que Aletino, Ruiô e Cristo, ou Christo, eles estão em concordância, mostrando que estão falando da mesma pessoa. Não são pessoas diferentes. Isso é importante. Agora vamos traduzir o texto. Vamos lá. Vamos lá. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e deu a nós entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, no Filho dele, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, vamos lá. Vamos entender. Aletino, essa palavra aqui, está no caso dativo para combinar com essa. Ou melhor dizendo, esta está no caso dativo para combinar com esta. De modo que Christo e Aletino é a mesma, ele está se referindo às mesmas pessoas. O verdadeiro que ele se refere aqui é o Cristo, tá certo? É o Cristo. Agora, olha que interessante, como que a gente tem aqui no texto uma questão muito maravilhosa. Olha o que o texto vai dizer. E sabemos que o Filho de Deus é vindo. Quem que é o Filho de Deus? É Jesus. E deu a nós entendimento. Quem que deu para nós? Jesus, viu? Ele está falando do Filho. O Filho de Deus é Jesus. Ele está se referindo ao Filho. E quem que é o Filho? Jesus.
Filho de Deus é vindo e deu a nós entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Quem que é o verdadeiro? Jesus. Então o texto ele está totalmente totalmente posto como a gramática mostrando que o verdadeiro se refere a Cristo. Aí, olha que interessante. Alguns poderiam dizer: ah, mas nós estamos no verdadeiro através do Filho, por conta dessa preposição aqui. Meus irmãos queridos, se João, o apóstolo Yohanan, quisesse escrever que nós estamos no verdadeiro por meio, através de alguém, ele não usaria a preposição em. Jamais. Ele usaria essa preposição aqui. Nossa, eu fiz muito grande. Dia. Dia auto. Mas ele não usa isso. Vamos de novo? Então, estamos no verdadeiro. Aqui, meus irmãos, olha como que as traduções em português fizeram uma confusão enorme. Aqui é para ter dois pontos. Porque quando ele fala preposição en e artigo to, en, essa preposição significa en. O artigo to significa o, em mais o fica no. Então ele está pondo dois pontos para explicar quem é o verdadeiro. Ele não está usando a preposição de a para dizer por meio. Ele está dizendo a preposição em para dizer a quem ele está se referindo. Então a quem que ele está se referindo? Vamos descer aqui para os irmãos verem. Então ele está dizendo o seguinte: estamos no verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro, dois pontos. Aí ele vai dizer quem é o verdadeiro. No Filho dele. Esse dele, é claro que ele está se referindo a Deus. Mas quem que é o Filho de Deus? Jesus. Então ele está falando no verdadeiro, no Filho dele. Então quem que é o verdadeiro? O Filho. O Filho dele. Filho de quem? Filho de Deus. Então ele está falando de Jesus. Jesus é o verdadeiro. Tá? É isso que ele está dizendo. O versículo não está se referindo a Deus, meus irmãos. Entendamos que em nenhum momento o versículo se refere a Deus. O versículo está se referindo a Jesus. Só que o versículo diz sobre Jesus dizendo filho. Por quê? Porque é a característica de Jesus, tá? Então, Jesus era tratado como filho. Mas quando eu falo filho de Deus, eu não estou mencionando Deus. Eu estou mencionando o filho. Então, quando ele fala no filho dele, quem que é o filho dele? Jesus. Então, ele está mencionando Jesus. Então, vamos continuar aqui. O que ele está dizendo? No verdadeiro, dois pontos, no filho dele. Aí, olha o que ele vai dizer. Ele vai explicar quem é esse filho. Voltando aqui para o texto. Quem que é esse filho? Jesus Cristo. Tá? Então você vê como que ele vai fazer? Então as traduções não souberam colocar esses dois pontos. Ou aquele hífen que a gente coloca. Por quê? Porque o texto está apontando, mostrando a quem ele está se referindo. A Jesus. Okay? É o filho dele, Jesus Cristo. Aí, a última sentença da frase, pronome demonstrativo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, é óbvio que ele está falando de Jesus, que esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aliás, fica fácil a gente descobrir isso, por quê? Porque aqui fala que Jesus é a vida eterna. Então, Jesus é a vida. Então, será que Jesus verdadeiramente é a vida? Porque se Jesus for a vida... Porque aqui, olha o que ele está falando. Ele está falando que este é. Então é uma pessoa. Esta pessoa é. O que ela é? A vida eterna. Então será que Jesus é a vida eterna? É claro. Então, se Jesus for a vida eterna, ele também é o verdadeiro Deus. Então vamos lá. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então vamos ver se Jesus é a vida eterna. João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Então, a vida está no Filho. O Filho é a vida. A gente já tratou sobre isso lá em cima, hein? Aqui, olha, aonde? Versículo 4. Ali em cima, no versículo 4, enaltou, não sei se vocês vamos ver, enaltoso é en, ou seja, nele estava a vida. Então, ou seja, a vida, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 4, fala que Jesus é a própria vida. Se eu for pegar, a gente já vai entrar nessa questão, tá? Mas João 11, versículo 25, fala que Jesus é a própria vida, tá? A gente já vai entrar nisso também. Então, dado essa informação, Jesus ele é visto como a vida eterna. Jesus ele é visto como aquele que é a vida. Desta forma, meus irmãos, a gente tem claramente aqui se referindo que esta pessoa é Jesus. Este quem? Cristo. Tanta verdade que o versículo inteiro está falando de Jesus e não de Deus. Tá? Eu vou ter que dar uma explicação, porque eu sei que vai ter muitas pessoas que vão usar João capítulo 17, versículo 3. Bem, eu acredito que as pessoas precisam estudar um pouquinho sobre esse texto, não é? Então, vamos estudar um pouquinho sobre esse texto. Deixa eu só achar aqui, que eu tenho um artigo falando sobre isso também. Aqui. Achou. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A pergunta deles é, cadê o Espírito Santo? Por que ele não aparece no versículo? Aí olha que interessante. Bem, se eu posso negar a personalidade do Espírito Santo usando o argumento que em João 17,3 ele não é mencionado, portanto não é uma terceira pessoa, então vamos raciocinar de acordo com essa linha de pensamento. Filipenses 2,1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Filipenses 2,1. Cadê Deus neste versículo? Ele não existe porque não é mencionado? Pode ler de novo. Abre a tua Bíblia, Filipenses 2,1 e vê se a palavra Deus aparece aí. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Cadê Jesus? Ele não é mencionado só porque... Ele não existe só porque não é mencionado no versículo. Então vamos lá. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Não aparece Jesus. Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí, novamente, cadê Jesus no versículo? Ele não é real, ele deixou de ser uma pessoa, ele não existe porque o versículo não mencionou ele. Então, para quem não entendeu, eu vou ler de novo. Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Jesus não aparece, aparece Deus e aparece o Espírito Santo, mas não aparece Jesus. Então Jesus deixou de ser uma pessoa porque ele não aparece. Da mesma maneira, João 17,3 não menciona o Espírito Santo, mas isso não faz dele não existente, ok? Nossa, tem vários versículos aqui, tá? Muito. Demais. Mateus, versículo 12, versículo 18. Mateus, capítulo 12, versículo 18. Eis aqui o meu servo, é Deus falando para Jesus, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Eu porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Aqui é um exemplo das três pessoas da Trindade. Vamos lá. Tem muitos textos, meus irmãos, muitos. Só que aí aqui eu não vou entrar nessa questão, tá? Mas aqui é só uma breve refutação dessas pessoas que entendem esse versículo errado. Entendamos, como já foi tratado no vídeo passado, que Jesus tem duas naturezas. De maneira que muitas declarações que o Filho fez, ele fez em sua limitação da sua natureza humana. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11 vai dizer sobre isso. Jesus, a palavra que é usada ali é a palavra morfê. Morfê denota a estrutura da pessoa.
Morfê é como se fosse a estrutura do seu corpo, dos seus atributos. Então, assim como João capítulo 1, versículo 14 diz que a palavra que é Jesus se fez carne, ela passou a ser homem, um ser humano. Filipenses vai aplicar a palavra morfê nesse sentido. Jesus passou a ter a natureza e as qualidades humanas, tá certo? Desta forma, Jesus estava no mundo e sentia fome e morreu. As pessoas indagam: ah, mas se Jesus é Deus, por que ele morreu? Deus é imortal. É lógico, Deus é imortal. Mas o que as pessoas não entendem é que o Pai e o Filho são pessoas distintas. A Trindade explica isso. O Pai é um, o Filho é outro, tá? E olha que interessante. E quando o Filho ora, ele ora ao Pai. Tá certo? Até porque ele está em sua natureza humana. Tem essa questão também. Eu espero que vocês tenham entendido. Mas as pessoas entendem muito errado a questão da Trindade, porque na cabeça delas, elas imaginam que sejam três deuses. Mas não é bem assim. A Trindade ela explica que são três pessoas que compõem uma divindade, de maneira que uma divindade, um Deus, ele é composto de três seres, tá? Então a Trindade ela não afirma três deuses. Quem afirma isso é o triteísmo, ok? A Trindade babilônica, a Trindade hinduísta, a Trindade romana, a Trindade grécia, isso aí é Trindade, é triteísmo, não é Trindade. Façamos uma diferença, ok? E aí, irmãos, olha, de verdade, o vídeo de hoje não é direcionado para isso, tá? Mas para aqueles que não acreditam na Trindade, eu queria que me explicassem o tanto de texto, porque são muitos, que mostram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo, nossa, é um monte de texto. São três pessoas distintas. É muito texto que fala sobre isso. É demais, tá? E também eu queria que me explicassem os textos que mostram quando Jesus, o Pai e o Espírito Santo, a palavra do Senhor vai mostrar que eles têm os mesmos atributos, as mesmas naturezas. Todos são oniscientes, todos são onipotentes, todos são onipresentes, todos são imortais, todos são eternos. Eu queria que alguém me explicasse como é que alguém pode ter os atributos de Deus e não ser Deus. Então, vamos parar, tá, irmãos? A palavra do Senhor, ela fala da Trindade de um nível desde Gênesis, tá? Eu já fiz um monte de vídeo aqui, assiste os meus vídeos e vocês vão ver o tanto de vídeo que eu vou discorrer sobre esse assunto melhor, tá? Esse vídeo não é para falar sobre isso. Desde Gênesis até Apocalipse, era isso que eu ia falar. Fala da Trindade, mas vamos lá. Agora, assim como prometido, o versículo abaixo, ok. Nossa, agora a situação fica séria. Vamos lá. Kai uket imi entocosmo kai autoi entocosmo eisin kago prose erkomai pater hagie tereson autus ento onomati su ro dedokas moi Hina, osin, ren, katos, remeis. Vamos lá, meus irmãos queridos. Aqui eu tenho duas palavras, tá? Não mais. E, não mais, estou, quem está dizendo isso é Jesus. No mundo. E, eles, os discípulos, no mundo estão. E eu, para junto de ti, estou indo. Pai Santo, aqui no vocativo, olha que interessante. Pai Santo. Pater, Hagi, Pai Santo. Tereson, autus, guarda a eles no nome teu. Ou seja, que você guarde eles em teu nome é uma expressão para dizer que você guarde eles, que você proteja eles, tá? Aqueles que deste a mim.
Aí aqui que tá... Aqui, tá? Para aqueles que já conhecem grego, já até sabem. Rina, conjunção, esse aqui é um verbo. Para que sejam um, aí novamente um numeral cardinal aqui. Katos, remeis, para que sejam um como nós, tá? Isso aqui é um pronome, tá, irmãos? Um pronome pessoal, isso aqui é nós, tá? Então, como ou conforme, tá? Nós. Sejam, aqui novamente o verbo ser. Irmão, vocês que são ocidentais, vocês não têm para onde escapar. Isso aqui é o verbo ser, isso aqui é um numeral um. Isso aqui é o nós. Vocês não têm para onde escapar. Nós, Jesus está claramente matando o unicismo. Ele está levantando a trindade. E ser, irmãos, vamos parar de ser pervertedor da palavra do Senhor, tá? Vamos parar. Aí, eu sei, não, meu irmão, mas o versículo está dizendo que porque se Jesus for Deus, então quer dizer que os discípulos vão ser Deus também? E outra coisa que eles levantam. Irmão, você está escondendo, porque você disse que esse numeral cardinal, ele é o número um, mas você só escondeu que ele está no neutro. Olha, vocês são muito tendenciosos, hein? Então vamos lá, a gente não vai fugir. Então vamos tratar então, vocês acham que a gente não tem resposta para isso? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente... Não, olha... Eu vou abrir um dicionário aqui, tá? Eita, meus irmãos queridos, vocês que são sinceros e que estão ouvindo esse vídeo, que o nosso Criador, o nosso Pai Celestial abençoe vocês. Mas vocês que estão assistindo com o coração duro, se convertam, meus irmãos. Trindade, ela sempre foi querida, tá? Não me venham com essa história de concílio de Nicéia, a Trindade já existia muito antes, tá? Se vocês me perdoem, tá bom? Porque a Trindade já existia muito antes. Tá bom? É claro que a palavra Trindade não existia, mas isso não faz da doutrina falsa. A palavra Bíblia não está na Bíblia e isso não faz a Bíblia falsa. Ok? Nossa, agora eu até me perdi. Pera aí. Romanos 8, que eu queria abrir. O versículo, se eu não me engano, 28, não é? Aqui. Romanos 8, versículo 28, tá? Eles são um em propósito. Ok, vamos lá. Eu tô com o texto aberto nos códices, tá? Romanos 8, 28. Aqui está escrito assim. Eu tô lendo de acordo com a Almeida Revista Atualizada, tá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eles são um em propósito. Vamos ver a palavra que aparece aqui? Próteses. Próteses. É um nominativo feminino. Matamos vocês. Por quê? Porque vocês adoram. Não, é o numeral cardinal, o 1, no neutro. Então não pode ser um em pessoa, tem que ser um em propósito. Próteses, que é propósito, que aqui é traduzido por propósito, é nominativo feminino. Mas o que vocês querem? Aqui, meu irmão, meus irmãos, tá? É claro que aqui eu tô com o dicionário aberto, os irmãos podem ver que a primeira coisa que aparece não é propósito, mas aqui no fim, olha, o que está escrito aqui? Propósito. E aliás, se eu for abrir aqui o texto, em todas as traduções, olha, quer ver? Não sei se os irmãos conseguem ver aí. Todas traduziram por propósito.
Porque é o sentido mesmo. Aqui os códices, tá bom? Então, é basicamente assim, meus irmãos, tá? Ah, eu quero mais uma prova. Tá, vamos lá. Vamos em Efésios, capítulo 1, aonde a palavra propósito vai aparecer novamente. Eu estou procurando aqui, tá, meus irmãos? Aqui, olha. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tá? A palavra conselho, bule, é nominativo feminino. A palavra próteses, que é traduzido por propósito, é nominativo feminino. Irmão, vocês não tem pra onde vocês fugir. Vocês não tem pra onde fugir. Agora, eu vou ser sincero. A palavra vontade, telema, é nominativo neutro. Mas isso não altera em nada o sentido do texto. Até porque vocês esquecem que isso aqui é um verbo ser. Tô falando que vocês não têm pra onde fugir. Ser. Verbo ser. Em dois. Isso aqui é trindade pura. Mas eu gostaria de ainda dar uma explicação melhor. Para que sejam um como nós. Eita, que os antitrinitários nos comentários. Ô, irmãos, de verdade. Eu fico até triste, sabe? Porque eu gravo os vídeos aqui para os irmãos, querendo que os irmãos aprendam, querendo que os irmãos não sejam enganados por essas doutrinas falsas. Aí me vê uns comentários de umas pessoas, é complicado, sabe, irmãos? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Será que eu tenho aqui salvo? Isso entristece. O povo nem assiste o vídeo e já vem comentar o que não sabe. Deixa eu ver se eu tenho salvo. Eu salvei uma vez uns comentários de umas pessoas. Sabe? É complicado e triste, meus irmãos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O povo não sabe se comportar. E também não assiste. Aí, olha, quer ver? Esse aqui não é no meu vídeo, é em um outro vídeo, tá? Não é no meu vídeo. Olha o que as pessoas comentam. Sai da Babilônia, povo meu. Essa doutrina da Trindade é porque o meu celular tem um risquinho aqui no display, tá? Perdão. Mas o que ele quis dizer é maligna, vem da grande prostituta. É isso que ele tá querendo dizer. Irmãos, vamos parar com essa história. A gente faz. Não, eu vou ser sincero, não é no meu vídeo, tá? É um outro vídeo. E vocês me veem, vocês vão falar. Aqui outro, olha. A Trindade é coisa de Roma. Ai, gente. Olha. Não sou aqui. Esse eu não vou mostrar porque vai aparecer o nome dele, tá? Então eu não vou mostrar. Mas olha o que ele escreveu. Ou melhor, eu vou cortar a foto e vou mostrar para os irmãos aqui. Peraí. Eu vou cortar o nome dele. Vamos lá. Não sou do Voz da Verdade, mas se você, pastor, me provar que existe trindade na Bíblia, eu deixo de acreditar em tudo que criei e passo a acreditar nessa heresia. Olha isso, ele chama a trindade de heresia. Misericórdia. Olha, você nunca leu João capítulo 14, versículo 16? Já fiz vídeo. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Eu já fiz vídeo sobre isso. Vai estudar. Já fiz vídeo aqui falando sobre esse texto. Vou mostrar aqui no códice original, peraí.
Vocês ficam pervertendo. Ah, o alon não existe no texto grego. Como não existe? Ah, não, vocês ficam inventando coisa. Olha aqui, moço. Meus irmãos, perdão. Meus irmãos. Deixa eu conferir aqui. Aqui, olha. Aí, ó, esse códice aqui, ele tem um probleminha, tá vendo? Aí a gente entra na questão da crítica textual, mas olha, eu tenho os códices aqui, eu tenho Alon, 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 e aqui ele vai me falar que esse aqui, ele é acréscimo, mas olha como que tá errado, porque aqui tá Alá, tá? E Alá é outra palavra, Alá significa mas, bom, tem nada a ver. Olha aqui, eu rogaria ao Pai e mais Consolador. Isso não tem cabimento. Esse códice está errado. Isso aqui é a questão da crítica textual, isso é muito fácil de você arrumar. E aqui o último também fala Alon, tá? Todos os códices, aqui tem, tá? Aqui ele tá errado, isso aqui é bem claro que isso aqui tá errado, tá? Inclusive, é possível que tenham colocado que é acréscimo justamente porque está lá e não Alon. Por quê? Porque Alá é uma coisa e Alon é outra coisa. Quer ver? Deixa eu escrever para os irmãos. Às vezes os irmãos não estão nem entendendo. Isso aqui, olha. Isso. Alon. Outro. Isso aqui. Alá. Agora eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Deve ter uma aspiração aqui, não lembro. Mas aqui, Alá. Isso aqui é mas. Isso aqui, olha. Isso aqui, não sei se os irmãos conseguem ver, significa mas. E aqui, outro. São coisas totalmente diferentes. Então é óbvio que esse códice aqui ele está errado, tá? Nessa parte aqui, tá? Isso aqui é uma questão de crítica textual. Isso é fácil de resolver, tá? Eu não estou dizendo que a Bíblia está errada. Eu estou dizendo que esta palavra, ela não se encaixa no códice, tá? É simples isso. Deixa eu ver se o restante do códice está certo. Tá, olha, tá vendo? É só essa palavra que tá errada. O restante do códice está totalmente certo. E é bem provável que esse códice esteja assim justamente por conta que a palavra é Alá e não Alon. Se tivesse Alon, possivelmente não colocariam como falso, tá? Mas por aparecer Alá, é possível que tenham colocado como falso por conta disto, tá? Mas vamos. Ah, eu acabei não explicando. Perdão, vamos lá. Para que sejam um como nós somos um. Perceba que esse um está no neutro. A palavra soma significa corpo. A palavra do Senhor vai dizer. Deixa eu abrir a palavra. Então, irmãos, enquanto eu procuro aqui, é por isso que às vezes os irmãos podem perguntar por que você bloqueia os comentários. Irmãos, não dá. Sabe, eu faço todo um vídeo na boa intenção para os irmãos aprenderem, para os irmãos, sabe, saírem do engano. Aí me vem umas pessoas que nem assistem o vídeo, já quer comentar e já quer fazer, sabe? Você sabe qual que é o problema? Tem pessoas que não assistem o vídeo e comentam, e fazem uns comentários de coisas que eu já respondi no vídeo. Não somente eu, viu? Porque o que eu mostrei aqui foi comentário de um outro vídeo, tá? E não é só comigo que acontece isso. Então, aí me coloca coisa que já foi respondida. Aí me coloca coisa sem sentido. Aí os irmãos mais simples, que não assistem o vídeo, mas que olham os comentários, vão ver esse comentário desse ser humano, ainda que bem intencionado, mas com doutrina errada, e isso serve para qualquer coisa, independente de trindade ou não.
qualquer outra doutrina, qualquer outro vídeo que esteja a favor da verdade, que esteja pregando a Bíblia, tá? Porque nós não somos o dono da verdade. Quem é o dono da verdade é a palavra. A palavra se sustenta por si mesma. Então, ela é a verdade. Então, aí me vem, e aí os seus irmãos mais simples vão lá e lê, e aí se desvirtua da verdade. Então, ou vocês aprendem a se comportar, eu não ignoro aqueles que têm dúvida, ok? Se vocês tiverem dúvida, não tem problema. Mas vocês serem tendenciosos nos comentários, Deus vai cobrar isso de vocês, tá? E eu peço ao meu Deus que possa estar dando discernimento a vocês, para que vocês também possam estar entendendo as coisas. Para que Deus, o nosso Pai Celestial, nosso Abba, possa estar mostrando a vocês que isto não vem da minha boca, ok? Pera aí, irmão, só um minuto. Porque, meus irmãos, é complicado, tá? Mas vamos lá. Dado essa breve introdução, o nosso vídeo está muito grande. E agora, meus irmãos? Só um minuto que eu vou fazer um corte, pera aí. Voltei, tá? Achei aqui o texto, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo, aqui a palavra que aparece é soma, corpo, é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 agora, hein? Ora, vós sois o corpo de Cristo, corpo no singular, e seus membros, plural, em particular. Então, o que Cristo está dizendo? Que assim, vamos entender. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esses três formam um. Da mesma maneira, os discípulos, a igreja, que é composta de várias pessoas, a igreja é composta de várias pessoas, mas todas essas pessoas compõem apenas um único corpo, conhecido por igreja ou corpo de Cristo. De modo que, assim como dentro de um corpo eu posso ter vários membros, da mesma maneira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas, compõem um único Deus. Então é exatamente esta ligação. Assim como a igreja do Senhor, ou melhor dizendo, que ele vai fazer a comparação contrária, para que sejam um como nós. Então, assim como o Pai e o Filho são duas pessoas distintas, mas são um único Deus, assim também a igreja são vários membros, mas são um só corpo. Irmãos, isso aqui é uma revelação nível muito grande. Que o Espírito Santo dê sabedoria para vocês conseguirem entender isso. Não que eu seja o dono da verdade, eu falo que nem o profeta Daniel. Isso me foi revelado não porque haja mais sabedoria do que a mim, mais sabedoria em mim do que todos os outros, mas para que a palavra fosse revelada ao rei. Se eu não me engano, está escrito isso em Daniel capítulo 2. Exatamente, isso aqui é maravilhoso. Eu vou explicar de novo, vamos lá, amém, isso aqui é maravilhoso. Ele vai falar assim, olha, assim como Jesus e o Pai são pessoas distintas, mas compõem um único Deus, assim a igreja do Senhor, que é uma só. Então vamos lá. Assim como a igreja do Senhor, que é composta de vários membros, várias pessoas, é uma só igreja.
Então, em um corpo eu tenho vários membros. Em um Deus eu tenho 3 pessoas. Essa aqui é uma das melhores, uma das maiores, uma das comparações melhores da Trindade, pelo menos na minha concepção, tá? Eu espero que os irmãos tenham entendido em que sentido os discípulos são um. Porque muitas pessoas pervertem esse texto. Ah, então quer dizer que os discípulos são Deus agora. Irmãos, vamos parar de torcer as escrituras. Por favor. Ah, irmão, o vídeo tá muito grande. Olha, meus irmãos, me perdoam, mas assistam, por favor. Aqui em cima, vamos lá. Vamos lá. Eita. Pera aí, irmãos, eu vou ter que arrumar aqui, pera. Agora os irmãos estão vendo. Não, não estão. Agora os irmãos estão. Aqui estão. Agora deixa eu ir lá pro outro lado. Amém? Vamos lá? Vamos analisar o texto. Eipen é o verbo lego, conjugado no modo auristo. Ok? Ele. Então, disse a eles. Quem disse? Ele disse. Ele quem? Jesus. Então, disse a eles. Aqui o caso do ativo plural. Disse a eles Jesus. Então, quem vai dizer a eles? Jesus. Então, ou seja, aqui é o verbo. Esta é a ação. Quem recebe a ação? Eles. Então, esse aqui é o paciente. E quem executa a ação? Jesus. Então, esse aqui, esse seria o verbo, que seria a ação, e esse seria o agente, ok? Então, eu tenho a ação, que é o verbo falar, disse, tá? Disse a eles Jesus. Quem executou a ação dizer? Jesus. Para quem? A eles. Então, eles foram os que receberam. O receptor, na verdade, ok? Acredito que é melhor, em vez de paciente, seria melhor os receptores, tá? Mas vamos lá, independente da terminologia que se dá. Disse a ele Jesus. Aí eu tenho uma manchinha aqui, essa manchinha ela é muito importante, tá? Eu chamo de manchinha, tá, irmãos? Essa manchinha, eu não sei se os irmãos conseguem ver. Isso aqui é uma pausa no texto grego, ok? Amém, amém. Então, eipen autois Jesus, amém, amém. Ou seja, verdadeiramente, lego, rimin prin Abraão. Então, antes, então vamos lá, disse a ele Jesus, verdadeiramente, digo a vocês, antes de Abraão, verbo genestai, egoimi, tá? Vamos, isso aqui é maravilhoso. Vamos dar uma olhada no que significa esse verbo aqui. Esse aqui é o verbo ginomai, tá? Só que ele está genestai, que ele está conjugado. Tá? A gente está em João 8:58. Então, olha, irmãos. Eu sei que tá grande, mas eu espero que vocês estejam gostando. Então, vamos lá? Agora, sem enrolação, isso aqui está no infinitivo. Interessante o fato de estar no infinitivo. Antes de Abraão existir, antes de Abraão se tornar, antes de Abraão vir a ser, eu sou. Nossa, olha isso aqui. Irmãos, eu não sei se os irmãos conseguiram perceber que nesse versículo, os 3 tempos que conjugamos, ele está presente.
Ele tem o tempo presente, ele tem o tempo passado e ele tem um futuro. Por quê? Porque isso aqui é Jesus dizendo, antes que Abraão vir a existir, Abraão não tinha vindo a existir. Ele está falando de algo passado no futuro. É até um pouco difícil de compreender. Por isso que ele fala vir a existir. Então, antes de Abraão vir a existir, então ele não existia ainda. Ele está falando de algo passado no futuro. Mas vamos lá. Eu tenho os 3 tempos aqui. Então vamos lá. Eu sou. O que é isso aqui? Esse aqui é o verbo presente. Eu estou sendo. Mas o que eu acho muito interessante é porque Jesus ele não completa. Cadê? Eu sou o quê? O que Jesus é? Ele não fala. Porque isso aqui é o verbo ser, é o verbo existir. Então ele fala, antes de Abraão existir, antes de Abraão se tornar, antes de Abraão vir a ser, eu sou. Só que ele não fala eu já existia, eu já trabalhei esse texto. O existias teria que ser passado. Ele teria que estar no modo imperfeito, ele teria que estar assim, olha. Isso aqui, olha, isso aqui. Eu estava sendo. Mas não é isso que ele usa. Ele usa o verbo presente, eu estou sendo. Ok? Isso aqui é a eternidade de Cristo. Malaquias, se eu não me engano, Malaquias 5:2 vai falar que Jesus existe desde os primórdios, lá da antiguidade, ele é eterno, irmãos. Vou parar com isso, vai. Essa doutrina ariana aí já foi destruída, e não foi destruída no Concílio de Nicéia, coisa nenhuma. Foi destruída pelo próprio Senhor Jesus, quando ele declarou isso aqui. Tá? Vamos. Ah, não, mas aí é o verbo em mim. Ok, então vamos lá. Vamos analisar o que é o verbo em mim? Igual pronome em mim, verbo. Igual em mim. Cadê? Igual em mim. Igual em mim. Igual em mim. Enfim, aqui eu vou discorrer sobre esse verbo. Vamos analisar? João 6. O Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Eu sou, igual em mim, eu sou o pão da vida. Disse a ela Jesus, eu sou a ressurreição, aquele que levanta, aquele que dá a vida, e a vida. Então, olha isso aqui, Jesus é a vida, ele é a própria vida. Irmãos, por que ele usa o verbo anástasis, levantar, ressuscitar? Por quê? Porque ele é aquele que dá a vida. E ele é a fonte da vida. Eu sou aquele que dá a vida e eu sou a própria vida. Aí o versículo não... o versículo continua, não é? Porque eu só peguei essa parte. O versículo ele é maior. Mas vamos lá. João 8:12. Os irmãos conseguem ver aqui? Eu preciso abaixar porque senão os irmãos não vão ver. Vamos lá. Eu sou a luz do mundo. Ego eimi to fusto cosmo. Então, eu sou o quê? O que ele é? A luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Irmãos, em todos, ego eimi, tá? Sempre eu sou. Você não tem para onde escapar. Ok? Eu sou a porta das ovelhas. João 10:11. É isso mesmo? Eu sou o pastor, o bom. Eu sou o bom pastor. Aqui esse versículo. João 14:6. Tá? Eu acabei não escrevendo ele por completo, mas eu vou citar ele por completo, ok? João 14:6. Eu estou tratando do Evangelho, tá? Evangelho segundo João, versículo 14. Eita, irmãos, perdão. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Vamos lá. Legue, autor, disse a ele, Jesus, eu, igual em mim, sou o caminho e a verdade e a vida.
Essa conjunção cai, ela mostra uma oração composta. O que que ele é? Eu sou o quê? O caminho. Tá, mas você é o quê? Eu sou o caminho. Tá, mas você é só o caminho? Não, eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade. Ah, sim, mas você é só isso? Não, eu também sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é a continuação desse texto. Vamos para João 15, versículo 1. Eu sou. Aqui, irmãos, olha, eu sou, tá? Eu sou olha. Eu sou a videira, a verdadeira. Então, eu sou a videira verdadeira. Então, egoi mi he amptelos he alitine. Então, eu sou a videira verdadeira. E eu esqueci de colocar esse texto aqui, tá? Eu não pus. Até porque eu não coloquei, porque eu tinha que explicar que esse texto ele é verdadeiro, tá? Muitas pessoas dizem que ele é falso. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, viu? No canal eu já fiz vídeo falando sobre isso. Então, o vídeo já tá enorme. Como eu já fiz vídeo falando sobre isso, o vídeo já tá enorme. Então, melhor eu não tratar, mas esse aqui, Mateus 28:19, ele está até no manuscrito aramaico e até mesmo no hebraico, tá? Deixa eu só conferir aqui na Peshita se ele se encontra na Peshita. Mas se ele se encontrar na Peshita, é também mais uma prova. Mas eu sei que no hebraico ele está, tá? E porque assim, tem pessoas que usam o Novo Testamento hebraico. Eu falei que eu mostrei o artigo, se Deus me lembrar, eu vou colocar aí na descrição o artigo que prova que foi em grego. Mas tem pessoas que implicam dizendo que é em hebraico, e aí criaram. Isso é tão sério que até mesmo criaram uma versão em hebraico. Mas enfim, não vamos entrar sobre isso. Mas até mesmo nessa suposta versão hebraica, até nela tem, tá? Então eu só vou dar uma olhada aqui, né, nesse texto aqui na Peshita, só pra gente saber. Não, olha, a Peshita, pelo menos essa aqui, não aparece. Ok, tá bom. Vamos ser sinceros com os dados. A peixita que eu abri aqui não aparece. Mas ok, tá bom, a gente está tratando com dados aqui, a gente não vai ser desonesto, a gente vai ser honesto. Mas no texto hebraico existe e também no aramaico, tá? Eu sou a videira verdadeira e aqui também seria verídico esse texto, porque em todos os textos gregos e até no hebraico ele aparece. Amém, meus irmãos? Então, eu me despeço dos irmãos. Isso aqui foi realmente um vídeo bem grande falando sobre a Trindade. E eu espero ter realmente mostrado e provado a Trindade aos irmãos. De modo que agora eu me sinto feliz por estar passando isso aos irmãos. E irmãos, não fiquem chateados se o comentário estiver fechado, tá? Não fiquem, porque eu não sei nem se vocês estão assistindo até agora, mas não fiquem, tá bom? Mas assim, olha, eu vou falar pra vocês. Quer conversar comigo? Pelo YouTube é complicado, hein? Eu tenho um canal no Telegram, entra lá e conversa comigo. Vocês serão bem-vindos, ok? Você fecha os comentários porque você tem medo. Não, irmãos, é porque eu não quero ver heresias, tá bom? Não quero ver heresias, certo? Você é o dono da verdade. Não, é a Bíblia que é o dono da verdade. Palavra do Senhor, tá bom? Quer falar comigo, meus irmãos? Entra no meu grupo no Telegram e posta lá. Eu não concordo com você. Entra lá no meu grupo do Telegram e coloca a tua resenha, tá? Pode colocar. A Trindade é pagã. Entra lá e coloca. Vamos debater? Vocês aceitam? Vamos lá. Só não sejam covardes, tá bom? Entram lá no grupo do Telegram e eu vou deixar os links aqui, se Deus me lembrar. Vou deixar e aí vocês entram lá, tá bom? Então eu realmente peço perdão se eu tiver que desativar os comentários. Bom, meus irmãos, fiquem na paz do nosso Criador, nosso Yahushua Hamashia, o nosso Deus Todo-Poderoso. Como diz ali o versículo. Vamos voltar aqui? Vamos lá, vamos ver se irmãos. Cadê?
Hutos estinho alitinos teos kai rezoe aionios. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém.